que vimos, ouvimos, experimentamos, vos anunciamos. O que vimos, ouvimos, experimentamos, vos anunciamos. O que vimos. Verbo capitular 5, anunciar. Queridas irmãs e irmãos, queridas irmãs salvatorianas, vamos para o quinto e último ponto para a nossa conversão, poderíamos dizer assim, não é? Quando aprofundamos, quando experimentamos buscar um horizonte novo, um olhar novo, desde dentro, estamos buscando de verdade a nossa conversão. Bem, o quinto verbo é anunciar. A unificação com Cristo gera em nós o desejo profundo de comunicar aquilo que experimentamos. Ou seja, quando estamos próximos de Cristo, é impossível querer aquilo só para mim, mas eu quero comunicar. Comunicar é viver, transmitir é viver, anunciar é missão, nos supera. Nascemos já com o desejo de falar das maravilhas do Senhor. Ou seja, faz parte da nossa vocação. Não dá para imaginar o catolicismo, o cristianismo, sem anúncio. O grande mistério a que precisamos desvelar é a quem ou o que estamos anunciando. O conteúdo do anúncio é fundamental para a nossa missão. Anunciar o Evangelho como fruto da unificação com Cristo é quase sentido da vida. É mais exigente do que anunciar o Evangelho proselitista. Veja, uma coisa é um anúncio por experiência, por amizade profunda, aproximação. Outra coisa é eu forçar alguém a vir comigo, a aceitar Jesus. O anúncio deve estar ligado, mais uma vez, à experiência que eu faço de Cristo. E não como uma bandeira, ou como um partido, ou como um time. A maioria das nossas congregações nascem missionárias para anunciar o reino e a Cristo. Muitas também se perdem no meio do caminho, anunciam a si mesmas e queimam seus navios com a manutenção dos seus quadros e a manutenção de suas estruturas ou instituições. A consequência é a perda da profecia. Não tem mais o que anunciar, não tem mais o que denunciar, não tem mais o que falar, o que testemunhar. Perdemos também o amor pelo que fazemos quando esquecemos do central da missão. Gastamos demasiada energia em administrar bens, prédios, burocracias, estruturas falidas. E até vivemos, muitas vezes, de um passado glorioso que não volta mais. O Papa Francisco nos leva a refletir quanto à qualidade do que fazemos quando nos sentimos insubstituíveis, imprescindíveis. Francisco chama isto de doença do poder. Abre aspas. Tal doença deriva da patologia do complexo dos eleitos, do narcisismo, que se apaixona pela própria imagem e não vê a de Deus gravada no rosto dos outros. O antídoto é a graça de nos sentirmos pecadores. Somos servos inúteis. Fizemos o que deveríamos fazer. Fecha aspas. Esta citação é uma citação daquelas 15 doenças que o Papa Francisco narrou para a Cúria Romana em dezembro de 2015. Também está citada no meu livro Francisco, Papa da Esperança. Ocupamos o centro do anúncio e anunciamos a nós mesmos e às nossas estruturas. Perdemos a capacidade da leveza, da peregrinação e da itinerância. Nos agarramos a cargos, poder e a tudo que tira a liberdade de missionários e missionárias. O rosto dos pobres
já não nos impulsiona, não nos empurra e não nos convida à missão. Para anunciar o Evangelho com eficácia e paixão, é preciso nos sentirmos evangelizados, amados e maduros. A vida religiosa sofre do mal da infantilização quando buscamos criar um ambiente interno frio, normativo, cheio de medo e submissão. Não há espaço para a criatividade e para a escuta madura, para a sinodalidade, para o serviço entre iguais. Portanto, a profecia morre. Todo anúncio deriva da experiência que vivenciamos. Será preciso voltar à fonte genitiva que gerou em nós o desejo do anúncio. Anunciamos o que Deus fez e faz em nós. Sem ver, ouvir, contemplar e tocar, o anúncio será a palavra levada ao vento, sem relevância e sem evangelho de Cristo. Se é sem evangelho, é também sem o próprio Cristo. Pode um cego guiar outro cego? As nossas entranhas devem ser evangelizadas e muitas delas trazem as marcas do sacrifício. Antônio Vieira, jesuíta do século XVI, nos conta uma superstição própria do seu povo. Dizia: se quisermos conhecer o futuro, precisamos então consultar as entranhas dos sacrificados. Não devemos consultar a cabeça ou o entendimento, mas as entranhas, pois é o lugar do amor. Não prognosticava melhor quem mais entendia, mas sim quem mais amava, dizia Vieira. Depois ela afirmava: a superstição é falsa. Ou seja, claro que agora a gente não vai matar os crucificados, os sacrificados para isso, né? Mas ele dizia: a alegoria é real. Se quisermos adivinhar ou conhecer o futuro, precisamos ler as entranhas dos homens e mulheres que sofrem, que foram ou que são sacrificados, ou que estão se sacrificando. É preciso. Continua Vieira. Também devemos consultar as entranhas dos que se sacrificaram e dos que se sacrificam. E a isto tenhamos por profecia. Porém, consultar as entranhas de quem não se sacrificou, de quem não se sacrifica, nem se sacrificará, é não querer profecias verdadeiras. É cegar o presente e não acertar o futuro, diz Padre Vieira. Nos dias atuais, queridos irmãos e irmãs, os dias atuais e agora, neste tempo, segue sendo muito importante ler as entranhas dos que se sacrificam ou se sacrificaram, quando anunciam com a própria vida o Evangelho de Cristo. A vida interior é útero para a profecia e para o martírio. Os tempos atuais fazem o contrário, massacram quem tenta sair da linha de produção da hipocrisia e do obscurantismo. Padre, como é que a gente então pode ler as entranhas de hoje das pessoas? Escutando, tocando, sendo próximo, convivendo, gastando tempo. Muitas vezes enxugando as suas lágrimas. Tudo que nos habita necessita escutar a palavra da salvação. Tudo que está dentro de nós necessita ser convertido. Sem interioridade, sem escuta, sem maturação da palavra, sem demora na palavra, corremos o risco de anunciar a nós mesmos e os nossos esquemas friamente calculados e deixamos fora o Espírito Santo. Com o aplacamento do desejo, as marcas não fabricam apenas roupas, acessórios, equipamentos, mas fabricam um estado de espírito que se irradia por meio daquilo que ela fabrica, que se irradia por meio da imagem. Isso quem nos diz é o Eugênio Butti, no seu livro A Superindustrialização do Imaginário. Veja que interessante. Quando a fábrica fabrica uma roupa, um carro, um relógio, um sapato, fabrica imagem. E através dessa imagem é irradiado ideais.
e a gente se deixa levar. E com isso, vai aplacando em nós o desejo, o nosso desejo. Porque o desejo nos arrasta, nos impulsiona, nos incomoda, nos faz sair de nós mesmos. E com isso, o consumismo vai aplacando o nosso desejo. Vamos virando uma tábua rasa, sem desejos. Santo Inácio de Loyola, quando orientava alguém espiritualmente, aconselhava e fazia e dizia que pergunte se essa pessoa tem desejo de tal coisa. Por exemplo, de ser padre, de ser irmão, irmã, de converter. Se ela não tiver o desejo, dizia Santo Inácio, pergunte a ela se ela tem o desejo de desejar. Ou seja, se sim, vale a pena investir. Uma pessoa sem desejo é uma pessoa sem identidade, sem horizonte, sem chão, sem história. E as redes sociais hoje têm esse papel. Tiram o nosso desejo, criam ilusões, fabricam vontades passageiras, prazeres aparentes, que se passam. Quantos de nós compramos coisas, deixamos em casa e quando compramos já não serve mais para nada, nem tiramos do plástico. Por quê? Era só compulsivo, compulsão, consumismo. Queridos irmãos e irmãs, cada imagem é trabalhada através do nosso olhar. Ela vai se transformando em significado, pouco a pouco. Passamos a querer coisas, marcas, consumismo sem necessidade. E porque os outros fazem, para adquirir sentido para a nossa vida. Vamos nos enchendo de coisas não necessárias. E perdemos a alegria de sermos quem somos. A força do anúncio se perde e o sentido daquilo que somos também. Tudo isso acontece através de uma forma muito rebuscada para que consigam afetar os nossos sentidos. Quem diz isso também é o Eugênio Butti. Veja, é uma forma rebuscada, trabalhada, estudada nas grandes universidades de marketing, faculdades de marketing. Os jovens estudam como nos afetar. Como roubar o nosso sonho, como tirar o nosso desejo e como colocar dentro de nós apenas o desejo baixo de consumir. E claro, diz Eugênio Butti, através do consumismo, do sermos usuários, é extraído de nós o olhar. Olha isso, que forte. O nosso olhar é extraído. Os nossos dados pessoais, quando fazemos uma pesquisa na internet, isso tudo aparece depois como propaganda. E fica nos cansando, nos apresentando várias propostas. Por quê? Os nossos dados ficaram lá salvos. Isso gera milhões para essas grandes empresas, gerando riqueza para esses proprietários e gera ilusão para os consumidores. A nossa voz vai ficando rouca, igual a minha nesses dias. O olhar artificial, o ouvido vai ficando surdo. O tato incapaz de sentir. E a nossa emoção vai atrofiando, pois vamos sendo conduzidos à irrelevância e ao nada. Relevada a irrelevância. A vida religiosa e a igreja fogem do que lhe é inerente. Anunciar Jesus Cristo e o seu reino e fica se mantendo, gastando a sua energia em manter a estrutura, como se estivéssemos administrando museus, cheios de coisas antigas, mofo, e pessoas que pagam para olhar, ver, contemplar, tocar, como era no passado glorioso, mas que em nada fala mais do que somos, do que deveríamos ser. Não nos aponta para a experiência fundante que é Cristo. A religião vira algo do passado, meio folclórico. Papa Francisco, na alegria do Evangelho, nos diz que, abre aspas, a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por ele, são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. Quero, com essa exortação, dirigir-me aos fiéis cristãos, a fim de os convidar
para uma nova etapa evangelizadora, marcada por esta alegria, indicar caminhos para o percurso da igreja nos próximos anos. Convido todo cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, ou pelo menos a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de o procurar dia a dia sem cessar. Fecha aspas. Renovar o encontro com Jesus para que tenhamos motivo e conteúdo para o anúncio. Isso é fundamental. Sem parar, sem escutar, sem ficar com o Senhor, sem demorar nele, não há o que testemunhar. Há muito em nós que precisa ser evangelizado. Infelizmente, anunciamos a nós mesmos e nos perdemos. O evangelho quase que precisa ser enxertado em nós, se quisermos vencer a nós mesmos e aos nossos esquemas. Todo anúncio deve brotar da experiência pessoal e comunitária, da escuta, daquele que nos chamou por primeiro. A caridade e testemunho deve ser sempre a regra de ouro para saber se o anúncio do evangelho está sendo respaldado. O maior anúncio que podemos fazer é o testemunho apaixonado por Cristo e seu reino. Testemunhar que somos apaixonados por Cristo e pelo seu reino. Sem violência, mas na caridade, na empatia. Por isso, que as nossas intenções, ações e operações estejam de fato voltadas para o Senhor. Assim estaremos abertos ao amor-caridade. O amor deve pôr-se mais em obras que em palavras, diz Santo Inácio de Loyola. Amar será sempre a voz mais alta no mundo secularizado. Nele há muitos gritos, gemidos e ais. A verdadeira melodia será o amor, sem olhar a quem. O amor que quer ser amado. Para chegar a este nível, abre aspas, precisamos de uma espiritualidade intensa, como uma profunda viagem pessoal à descoberta de Cristo. Fala de um mundo no qual a pertença passiva ou exterior não pode mais bastar. Quem nos diz isso é um padre italiano, diocesano, Francesco Cosentino, no seu livro Sui Sentieri di Dio. Veja que coisa interessante. Ele diz, é preciso que, se quisermos de fato chegar neste nível de prática de amor, de anunciar Cristo com amor, descobrir Cristo. E ele diz que já não basta vivermos no mundo falando de um Cristo de uma forma sem experimentá-lo, ou de uma forma exterior. Uma pertença passiva, ou que não nos implica. Esta palavra já não converte. O mundo já não acolhe mais este testemunho. É preciso testemunho de verdade, do amor concreto. Queridas irmãs e irmãos, queridas irmãs salvatorianas de modo especial, os tempos mudaram, apontando um caminho para a igreja, para a vida religiosa, para o anúncio do evangelho, sem medo e sem receios. Desde o Vaticano II, que somos convidados a perder o medo de anunciar o evangelho com alegria, com criatividade, com ousadia. E o Papa Francisco é para nós um testemunho. O caminho está dado. Ele é apresentado a partir da pertença que sentimos em fazer parte de Cristo, do seu reino e do seu projeto de amor. Cabe a todos nós, sem exceção, este convite. Quero terminar lendo uma parte de um texto do Padre Libani, que ele diz, que ele fala à igreja, que está no meu livro Francisco, Papa da Esperança. Ele diz assim: o que perde a igreja sem os pobres? Perde o sentido da história e a sua função de fermentação no mundo, permanecendo, então, à margem da marcha dos homens e mulheres do nosso tempo. A igreja perde a força da encarnação no mundo,
do enraizamento na realidade concreta e dolorosa das maiorias sofredoras, pois só essas sentem e vivem o drama do mundo. Enfim, sem os pobres, a igreja perde seu Senhor, que com eles se identificou e os fez juízes definitivos do mundo. Sem os pobres, a igreja se perde simplesmente. Fecha aspas. Isso foi o padre Libânio que falou no seu texto, Olhando para o Futuro, das edições Loyola, mas que está citado aqui no meu livro, Francisco, Papa da Esperança. Veja bem, se queremos anunciar, é preciso experimentar. A tendência e a tentação é a gente esquecer qual o objetivo, qual o fim do evangelho que anunciamos. O evangelho que anunciamos é o evangelho de Cristo, que amou e fez uma opção pelos pobres. Por isso, se queremos anunciar Cristo, precisamos estar com os pobres, sempre. Sempre com eles. Porque a igreja sem ele perde o seu Senhor. E eles são os juízes do mundo, do juízo eternal. Estive com fome, você me deu alimento. Estive sede, você me deu o que tomar, beber. Estive preso, você me visitou. Estive enfermo, você me curou. A gente poderia acrescentar tantas categorias que são humilhadas no mundo de hoje, que são esquecidas no mundo de hoje, que são mortas e massacradas no mundo de hoje. Precisamos nos perguntar a respeito de tudo isso. Para terminar, o evangelho que eu sugiro para a oração é Mateus capítulo 5, de 1 a 16. Jesus que anuncia a verdadeira felicidade. Desejo a todos vocês que saia tudo bem, que possam aproveitar destes momentos de reflexão e que, como congregação, como corpo apostólico, nunca se esqueça da sinodalidade, da escuta, da leveza, da alegria e da experiência do silêncio. Experimentar Cristo para ter o que anunciar. Um abraço e Deus nos abençoe sempre. Amém.